A história do dragão Kenpo 2.0 ou Armstrong Kenpo Parte 1. James Mitose é Kosho Ryu Kenpo. James Masayoshi Mitose, 30 de dezembro de 1916, 26 de março de 1981, foi um artista marcial japonês que trouxe a arte de Kenpo para os Estados Unidos a partir de 1936. Muitos professores Kenpo traçam sua linhagem até ele. Mitose foi e continua sendo uma figura controversa na história de Kenpo na América. Ele foi condenado por assassinato e extorsão em 1974 e condenado à prisão perpétua. Ele morreu na prisão em 1981 devido a complicações de diabetes. Treinamento e linhagem de artes marciais. James Masayoshi Mitose, Masakishi Kosho Kenpozai, nasceu em Kailua Kona, distrito de North Kona, Havaí, em 30 de dezembro de 1916. Em 22 de outubro de 1920, aos 4 anos de idade, ele e suas duas irmãs foram levados por sua mãe de volta ao Japão para receber educação formal e educação com a família que vive lá. Enquanto estavam lá, além de seus trabalhos escolares e estudos universitários, eles treinaram na arte de Kenpo e lendo sânscrito. James retornou ao Havaí em 25 de fevereiro de 1935, chegando ao Honolulu na SS Tatsuta Maru aos 21 anos. Suas práticas de artes marciais continham semelhanças marcantes com o Karatê Okinawan e o Jujutsu japonês. Mitose sempre afirmou que sua arte era japonesa ao invés de Okinawa. Mitose começou a ensinar Kenpo no Havaí em 1936, e em 1941 criou uma escola de artes marciais. Ele deu o estilo que ensinou vários nomes diferentes durante sua vida, incluindo Shorinji Kenpo e Kenpo Jujutsu, ambos nomes de artes marciais japonesas reconhecidas, mas com o tempo, estabeleceu-se com o nome Kosho Frei Ry Kenpo. A palavra Kenpo, ou Kenpo, é a pronúncia japonesa de CH-UNFA. Quando o ataque a Pearl Harbor ocorreu, Mitose alistou-se na Guarda Nacional do Havaí, mas foi onosamente dispensado após 3 semanas. Mais tarde foi internado na Ilha de Areia, um acampamento no lado norte de Oahu. Após sua libertação em 1942, ele passou a maior parte da guerra ensinando Kenpo no Havaí para preparar civis americanos para uma possível invasão japonesa. Ele trabalhava como herbalista e era conhecido por ser um curandeiro extraordinário. O Kenpo de Tracy tem linhagem marcial através de Rei Aquila para James Mitose e Will Tracy treinado sob GM Fusai Mitose, irmã de Mitose. Mitose alegou que sua família no Japão vivia perto de um monte. Templo Shaka India Kinkai. Tracy acredita que o Monte Akinkai pode ser o Monte Kinkai, perto da cidade de Kinkai, Nagasaki, na ilha de KYSH. Pode ter sido aqui que a seita Kosho do clã Yoshida, Urabe, ensinou. Michael Brown, da Rhode Island Martial Arts, possui documentos mostrando 3 famílias de James Mitose. A primeira família é do lado do pai de Mitose. Isso inclui seu pai, Otokishi Mitose e os pais de Otokishi, Kaiji Mitose, e Kano Kawakami Mitose. A segunda família, do lado da mãe de Mitose, inclui sua mãe Kyoka Yoshida Mitose e o pai biológico de Kyoka, Sakuei Yoshida. Sakuei Yoshida era casado com uma mulher que não era a mãe biológica de Kyoka. Sakuei Yoshida concebeu Kyoka Yoshida Mitose com uma mulher fora de seu casamento chamada Toju Kosho. James Mitose aprenderia Kosho Ry da família de Toju Kosho. Vale a pena notar que no registro de casamento dos pais de Mitose, a mãe de Kyoka Yoshida Mitose não é nomeada como Toju Kosho. Em vez disso, o nome Toju Anon ocupa essa posição do documento. Para seus alunos e em seu livro, O que é a verdadeira autodefesa, Mitose descreveu seus ensinamentos como os do estilo japonês. No livro, Mitose descreve métodos de yoga japonês e os princípios tais sabaki encontrados em muitas artes japonesas. Seu livro posterior, O que é autodefesa? E relatos e fotos sugerem fortemente que, por mais que ele tenha conseguido, Mitose tinha um fundo em um estilo Okinawa. Alguns defensores modernos de Kosho Frei Ry acreditam que ele usou uma arte Okinawan como um veículo para seu ensino de uma arte nativa japonesa, citação necessária. O conteúdo do que é autodefesa parecem ecoar os de um livro anterior, Karate Kenpo de Mutsumizu, 1933. Isso inclui o arranjo de diagramas e fotografias, em um caso, uma foto, de Gaona Kamezuki,
é reproduzida inteiramente. O livro de mitose também inclui uma foto de Motobushi, reproduzida do livro de Motobu, em uma posição que geralmente indica um aluno reconhecendo seu professor. É a partir daqui que alguns assumem que mitose estava reconhecendo Motobu como seu professor. Mitose listou Motobu como um mestre Kenpo em seu livro. Mitose é conhecido por ter ensinado apenas um kata em sua escola, o Nyanshi Kata, que também era a forma primária de Motobushi e o único apresentado no segundo livro de Motobu Okinawan Kenpo Kumichen. Mitose também ensinou o uso do Makivara, um método de treinamento Okinawa assinatura. Uma próspera comunidade Okinawa existia no Havaí e o treinamento de artes marciais de Okinawa estava disponível lá. Igaona Kamezuki ficou no Havaí após 1933 com Thomas Miyashiro, e deu aulas em Kona. Igaona estudou sob Mutsui Motobu, e ensinou Karate Kenpo na cidade natal de Mitose, Kona, apenas alguns anos antes de Mitose abrir sua escola, embora Mitose ainda estivesse no Japão na época. Koshu Shorei Ry Kenpo. Mitose finalmente chamou seu estilo Koshu Shorei Ry Kenpo, que pode ser traduzido como Old Pine Tree School Fist Law. O estilo de Matsumura Son, que ele ensinou a Ankitozu que o ensinou a Jishin Funakoshi Motobushi, foi Okinawan Shrin Ry, que muitas vezes é traduzido como Little Forest School. Quando Mitose começou a lecionar em 1936, ele chamou sua arte de Kenpo Jujitsu, técnica flexível da lei do punho, e mais tarde se referia a ela como Shorinji, pequeno templo da floresta, Kenpo, uma tradução japonesa de Kwanfu, que significa lei do punho, em inglês, ou Goshinjutsu, técnica de autodefesa. A palavra Shorin é característica de estilos de Okinawa, embora nos tempos modernos, Shorinji Kenpo seja usada para se referir a uma seita marcial japonesa não relacionada fundada por Doshin só em 1947. Mitose alegou que aprendeu artes marciais e religião em um templo budista, mas suas descrições de organização e práticas do templo não correspondem às praticadas pelo budismo japonês. É possível que Mitose veio de um fundo heterodoxo. Mitose muitas vezes vestido como um ministro cristão. Em O que é a verdadeira autodefesa, ele afirmou que se deve praticar a religião dominante de qualquer país em que se esteja, incluindo sua aplicação às artes marciais e práticas espirituais. Este livro, o manuscrito original de seu primeiro livro foi concluído e publicado enquanto ele estava preso, desencoraja completamente as técnicas ofensivas de artes marciais, apresentando seu conteúdo como uma forma de yoga e fuga. Mitose até escreve que o karatê é mal. A descrição ou linhagem Mitose deu por seu estilo também enfatizou suas raízes chinesas. Como um nipo-americano emigrando para o Havaí em 1935, ele poderia ter prudentemente minimizado o lado japonês de seu passado. Anos posteriores e convicção. Em 1953, James Mitose deixou de ensinar Kenpo regularmente e mudou-se para o sul da Califórnia. Ele ensinou alguns alunos em particular naquela época, incluindo Terry Lee, conhecido hoje como Nimra Hassan, por cerca de um ano. Em 1974 Mitose foi preso em Los Angeles e condenado por assassinato e extorsão decorrente de um conflito por um empréstimo e um assassinato cometido por Terry Lee. Durante o julgamento houve um testemunho conflitante e o tribunal reconheceu que o testemunho japonês não havia sido traduzido com precisão. De acordo com as transcrições do julgamento, James Mitose negou incitar Lee a cometer assassinato, mas assumiu a responsabilidade como seu instrutor de artes marciais. Lee alegou que Mitose havia sugerido em várias ocasiões que Lee cometeu o assassinato. Lee também testemunhou que Mitose e sua esposa Dorothy lhe deram uma corda, uma faca, uma chave de fenda e uma pistola de ar para realizar suas ações. Namimatsu foi morto por Lee em 20 de março de 1974. A causa oficial da morte foi estrangulamento por corda. Namimatsu também sofreu um colapso completamente no olho, foi esfaqueado várias vezes com uma chave de fenda e tinha uma marca de sapato no peito combinando com os sapatos que Lee estava usando. Após a agressão, Lee testemunhou que tinha deixado Namimatsu respirando. Como resultado do testemunho de Lee, Mitose foi sentenciado à prisão perpétua. Ele cumpriu a maior parte de sua sentença na prisão estadual de Folsom, mas quando sua saúde se deteriorou, ele foi transferido para a prisão estadual de San Quentin e morreu lá de complicações de diabetes em 26 de março de 1981. O verdadeiro assassino,
Lee foi condenado a 3 anos por testemunhar contra seu professor e empregador. Enquanto estava na prisão, em 2 ocasiões Mitose tentou instruir seu filho Thomas Mitose, que se referiu ao seu pai como um velho louco, e se recusou a aceitar os ensinamentos de seus pais. Ele também instruiu Bruce Juchik, Rick Aleman, Rei Aquila e Eugene Sedeno verbalmente. Em O que é a verdadeira autodefesa, ele reconhece Arnold Golub como honorável diretor, um título administrativo, e os outros 4 homens como honoráveis mestres 4. Anos mais tarde, após a morte de Mitoses, Golub insistiria que Mitose pretendia que ele supervisionasse Kosho, não Juchik. Ele acabaria por apoiar Thomas como o 22º grande mestre e herdeiro da arte, e receberia uma posição elevada no MKKI. Nos últimos dias de James Mitose, ele foi visitado por sua esposa Dorothy, seu filho Alvin e Bruce Juchik. A última vontade e testamento de Mitose ainda está sendo debatido e discutido sobre o presente. James Mitose manteve sua inocência até sua morte. Os detalhes do crime e o papel de Mitose permanecem controversos na comunidade de artes marciais.